Bem-vindas, tributaristas cariocas, ao 5º episódio do nosso podcast. A gente está aqui hoje com a Alessandra Montenegro, diretora financeira do Supermarket e coautora de 2 livros muito importantes para as mulheres, que são Mulheres nas Finanças, volume 1 e Mulheres nas Finanças, volume 2. Bem-vinda, Alessandra, ao nosso bate-papo. Estamos muito felizes em recebê-la e vamos dar início aí às nossas perguntas. Bom, Alessandra, é uma honra ter você aqui com a gente. Vou começar as perguntas, né? Nos seus artigos que nós lemos aqui para nos prepararmos, você comenta que você se interessou pela contabilidade porque você conheceu pessoas que trabalhavam na área, né? Algumas eram concursadas, na verdade você pensou em fazer concurso, você pensou em ir para São Paulo, enfim, mas na verdade a gente que conhece um pouquinho da sua carreira, nada disso aconteceu, né? Então hoje, olhando para trás, o que você acha? Você acha que é legal planejar a carreira ou ir conforme as coisas vão acontecendo, assim, como é que você vê sua trajetória? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Tributaristas Carioca e o processo tem sido muito legal, né? A gente está se juntando e cada vez mais fomentando, né? E respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que o ideal é planejar, né? Eu não fui muito planejada. Na verdade, comecei a faculdade de programação, fui trabalhar, e aí eu queria matar todo mundo. O usuário é um problema sério. E eu tinha um primo que estava fazendo contabilidade, ele tinha um amigo que era concursado e outras pessoas trabalhavam, e aí a gente conversando, eu achei interessante, eu tinha feito uma matéria no 2º grau, eu falei, vou fazer isso, e aí comecei a fazer, já comecei a trabalhar, e aí foi indo, né? Mas eu acho que o ideal é a gente se planejar, o problema é que a idade que a gente tem que escolher a nossa profissão é muito cedo, né? E a gente não tem a menor noção do que a gente vai fazer, do que vai acontecer, e se planejar para isso é completamente difícil, né? Normalmente as pessoas procuram, eu acho, ou porque já tem é isso que eu quero, ou pensando em dinheiro. Contabilidade não dá dinheiro, né, gente? Então... Tá falando a verdade, fala a verdade aqui, que todo mundo quer ouvir. E aí, enfim, aí eu fui fazendo a faculdade, fui trabalhando, fui gostando e assim que seguiu, assim, fui meio na onda. Mas deu tudo certo, ó, coisa boa. Até aqui deu tudo certo. E falando aqui em início de carreira, né, a gente tem muitas meninas, né, as tributaristas cariocas têm de sênior a, né, quem está ainda aí no começo, assim, olhando para trás, assim, o que se identifica como é que foi o início, o que se identifica, assim, de maiores desafios e como é que você fez para superar esses desafios, ainda mais a contabilidade, que não é, como você disse, assim, a primeira opção das pessoas, né? Ninguém. Então, pode fazer, quem escolheu contabilidade, porque eu amo contabilidade, não existe. Assim, eu gosto, né? Mas é que você vai falar assim, eu tô fazendo o que eu gosto, ninguém gosta. É verdade, é verdade. Eu fiz no 2º grau, tá? Então, mas aí o 2º grau ainda era contabilidade, administração, alguma coisa direito também. Enfim. Mas conta aí pra gente, assim, quando você começou, né, assim, a contabilidade, né, primeiro todo mundo acha que é matemática, mas ela tem, né, tem muito pouco a ver, né, mas conta aí como é que foi teu início de carreira, o que você teve de desafio e o que você fez para estar aqui hoje, aqui com essa carreira tão bonita, tão bem desenhada. Aí eu comecei estagiei 2 anos no escritório e... De contabilidade. De contabilidade. Escritório, assim como provavelmente escritório jurídico, onde você aprende tudo, né? Você pega tudo quanto é tipo de cliente, tudo quanto é tipo de empresa e vai te dando... Tudo quanto é tipo de problema. Exatamente. E você ganha pouco, mas você aprende muito, né? E eu tive uma oportunidade de trabalhar com alguns gerentes nesse escritório que me davam a oportunidade de realmente fazer. Porque é muito ruim quando você começa e a pessoa te dá isso aqui. Aí você fica só naquele, né? Planilha Excel. Exatamente. E assim, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas e ajudar. Tinha até uma gerente que ela não gostava muito de trabalhar, então ela me ensinava bastante para ela fazer menos. E estudar, né? A gente tem que estar estudando o tempo todo. Dentro da contabilidade, dentro do tributário, todo dia muda alguma coisa, né? E você ainda pegou a contabilidade antiga e o IFRS, né? E a 11638, exatamente. Eu ainda peguei essa virada assim, então terminei faculdade, fiz uma pós e já tive que estudar tudo de novo. E trabalhou desde o começo da faculdade? Trabalhei desde o primeiro período, porque eu tinha que pagar a faculdade, né? Então, desde o primeiro período eu trabalhei. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela disse que ela escolheu contabilidade porque ela achava que ela ia mexer com dinheiro. Ela queria ficar lá contando dinheiro, era o sonho dela. Ela falou que foi muito frustrante quando ela começou a trabalhar e não via nenhuma nota de R$1. Tinha que ser caixa, né? E ela, cara, tem 950 pós-graduação, ela adora estudar,
mas ela sempre falou que a maior frustração dela é quando ela descobriu que contabilidade não mexia com dinheiro. Não, você só imputa ali as informações, É. né? E até nessa questão de atualização, uma obrigação acessória também é um negócio de maluco pra quem tá. Uma não, né? Não, Tem não, as obrigações 980, acessórias, né? acho que pra quem tá na linha de frente ali, principalmente no seu cargo ali, que você tem que coordenar aquilo tudo, acompanhar todo mundo, é um desafio danado, né? Porque não é mole, É não. porque você é penalizado até por erro, né? Você Sim. digitou um negócio errado, mandou, você vai ser penalizado por aquilo, não adianta você explicar, né? O governo não quer nem saber, é erro, você está fraudando e acabou. E a responsabilidade é do contador, a gente assina o balanço, né? E assim, e você é preso, né? Pode ter 100 pessoas trabalhando, mesmo você assinando o balanço, é você que é o responsável. Então é um jogo de, cara, trabalhar com gente boa o tempo inteiro, ficar cobrando e estar em cima e se atualizar sempre, né? Todo E dia a mudou gente... muito, né? Porque o contador ele era muito, né, ali de fazer o que a lei dizia, como a lei dizia. E depois com o IFRS tem todo um critério de julgamento, de substância, aí acho que a responsabilidade ainda aumentou mais, Sim, né? sim. Porque tem que fazer um julgamento agora, não é só mecânico, né? Quando a 11638 saiu, eu estava na Sul América. Estava começando, né? Saiu o CP6 e a gente fazia grupo de estudo lá. E assim, eram tipo 10, 15 pessoas numa mesa, cada um tinha uma opinião diferente, a gente ainda não sabia direito como é que ia fazer. Fluxo de caixa, por exemplo, estava começando, e aí um achava que era de um jeito, outro achava que era de outro, a gente tinha que começar a se adaptar, porque a gente já foi obrigado a transformar tudo como tinha que ser, e foi RTP, né? RTT, Deus me livre. Exatamente. Não, e você tem uma equipe grande, né? Você gerencia bastante gente, Hoje então é eu tenho, muita coisa, né? hoje eu tenho uma equipe grande embaixo de mim, alguns gerentes, né, e analistas, enfim, e é uma responsabilidade muito grande, né? Fazer a gestão de pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque além do trabalho que você tem que entregar, cada um tem um perfil diferente, você tem que trabalhar se adaptando com cada um, que é importante também, né? Você tem que eu sempre falo que a gestão é uma via de mão dupla, né? Então você tem que estar parceiro de quem é parceiro com você. Isso não tem como você abrir mão, né? Um dia a pessoa precisa, outro dia a empresa que precisa. Você tem que estar ali naquele jogo de cintura para, né, andar bem. E não adianta também você ser carrasco e só cobrar e tal, porque as pessoas não vão entregar e no final a gente mesmo é que vai ser prejudicado, né? Então, Deixar as pessoas motivadas, né? sim. Isso não tem fórmula mágica, mas tem É. os bons caminhos, né? Que Não, dá pra eu prezo seguir. também muito pela confiança, né? Eu prefiro trabalhar com pessoas que eu confie, tenho que treinar, do que com pessoas que eu não confie e efetivamente sejam muito boas, né? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo quando a partir do momento que eu virei gestora, né? A gente precisa ter gente boa trabalhando com você, mas você também precisa confiar. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, a empresa lá não está parada, dia 31 é dia de pagar imposto de renda. Né? Então a gente tem que estar com gente que você realmente confia. Será que a gente marcou errado? E a empresa não pode parar também, né? Só porque o diretor não está ou porque a gente está fazendo alguma coisa. Então, eu preciso confiar nas pessoas que estão trabalhando comigo. Imagina, eu saía daqui e ficar perguntando, pô, aquela pessoa que está fazendo, será? Não tem como, né? Então, isso é uma coisa que eu também prezo bastante, assim. Passar a confiança e confiar. Maravilha. E uma coisa, né? Você dentro daí foi para contabilidade, a gente conhece, né? Porque te conhece a sua trajetória, mas em algum momento, já iniciado todo o seu projeto profissional, você precisou ser secretária, né? Ai, Como é que foi isso? Foi triste. Eu estagiava há 2 anos já no escritório de contabilidade, onde eu até conheci o meu marido. E, enfim, eu entrar na Sul América foi super diferente. Eu estava voltando da casa do Marcelo numa van, e a van completamente cheia, entrou um senhor que não tinha um pedaço do braço com uma mala, e só do meu lado a pasta, né? Só do meu lado que tinha lugar, e eu ajudei ele a sentar, segurei a pasta, a gente foi conversando. Caminho longo de trânsito, né? Rio de Janeiro. E aí, quando eu tava descendo, ele falou: Olha, eu não faço isso por ninguém. E pegou o cartão dele e me deu: Toma, me manda seu currículo. Eu falei com ele que já estava acabando estágio, que ele que estava procurando emprego, não sei por que entramos nesse assunto. Enfim. Aí ele me deu, eu falei: Vou mandar currículo nada. Botei no bolso, né? Fui pro trabalho. Aí eu falei: Quer saber? Vou olhar. Quando eu fui olhar, ele era gerente contábil na Sul América. Coincidência, né, louca? Coisas da vida, Coisas da vida, exatamente. Aí eu mandei o currículo para ele, aí ele respondeu de volta assim: Olha que coincidência, a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha, Aí eu falei: Cara, esse cara tá dando em cima de mim. é tudo mentira. Aí ele foi e falou: vai ter uma vaga aqui, eu tô mandando seu currículo pro RH, não vou fazer nada diferente, vai seguir. Aí eu fui na entrevista, eram 5 pessoas. Só eu tinha experiência. Eu falei: Pô, 2 vagas?
tudo bem que pode entrar alguém que foi indicado, mas, cara, uma vaga de quem tem experiência, eles vão puxar, né? Aham. Não puxou. 2 pessoas que entraram porque conheciam gente lá dentro, foram indicadas e tudo mais. Aí ele me ligou falando isso, pô, você não conseguiu e tal. Eu fiquei sabendo que entraram outras pessoas, eu sei que você tem experiência, eu gostei do seu currículo. Minha secretária tá saindo, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, não. Mas secretária, eu tô 2 anos estagiando, comendo capim. Sofrendo aqui, eu já tenho experiência. Aí ele, larga de ser cabeçuda, nem me conhecia. Larga de ser cabeçuda, vem pra cá trabalhar, aqui dentro você vai e faz prova para outras áreas, você vai conseguir. Aí eu falei, não quero. Ele, não vou aceitar sua resposta agora. Desliga, pensa e depois fala. Aí eu pensei, chorei horrores, aceitei, chorei o final de semana inteiro e fui trabalhar na Sul América assim que eu comecei na Mas por que você contabilidade. chorava? Que É você... bobeira, né? Imaturidade, era muito nova, imagina, achava que era um downgrade, tipo, já tá com experiência e ser secretária, não fazer nada da minha área, ficar parada ali, estagnada, eu tinha muita preocupação com isso, né? O tempo tava passando, eu tava fazendo faculdade ainda e eu achava que eu ia pastar lá e não ia conseguir ir pra área. Acabou que eu só fiquei 6 meses como secretária, acho que eu não fui muito boa. E aí eu consegui ir para a área de conciliação e aí, lá na Sul América eu fui promovida depois umas 4 vezes, ganhei troféu lá E ficou quanto de tempo lá? funcionário. Fiquei 6 anos na Sul América. Ah, então, viu? Foi muito bom, assim. Acho que é um ensinamento, né, para as pessoas mais jovens, talvez, às vezes, a vaga dos sonhos não é a que está aí batendo na porta, mas talvez uma outra vaga interessante, né, que você possa dar uma chance, que seja uma abertura de um caminho, né? Acho que é uma mensagem. Eu não vim de uma família pobre, mas a gente passou dificuldade. Então, eu tinha que trabalhar, eu não tinha outra opção na época que estava. Então, eu tinha que trabalhar. Eu aceitei também por conta disso. Mas, cara, a Sul América era uma empresa, não sei como é que tá hoje, maravilhosa. O RH lá era super forte, tinha vários treinamentos internos. Eu aprendi muito, assim, foi uma escola muito boa, assim, de uma empresa, uma multinacional hoje, né? Muito legal, assim, foi muita coisa que eu passei lá, não passei mais nenhuma outra empresa de tudo, de gestão, de promoções internas, de atendimento mesmo de RH, assim, era uma empresa sensacional, realmente, foi muito bom, assim, para minha carreira. Mas sabe o que eu acho interessante também? Todas as nossas entrevistadas aqui, mulheres empoderadas, né? Todas tiveram esse começo meio que randômico, né? Então, assim, como a gente às vezes fica também querendo planejar, que foi né, o começo aqui do nosso podcast, mas a vida ela vai trazendo né, as opções, a gente tem que agarrar e encarar os desafios, né? Acho que a ministra falou isso, quem estiver ouvindo a gente, né? Esse podcast, ela diz isso. Ela não pensou em ser ministra, mal pensou lá na procuradoria e a gente às vezes vai galgando os espaços e conquistando o que a gente quer com o tempo, né? Acho que também essa geração às vezes fica um pouco ansiosa demais para ser sócia, presidente, CEO, mas a gente começa, né? A gente começa do início, né? É onde a gente mais aprende, né? Assim, foi muito bom. Assim, eu quando você até perguntou, nem respondi, mas eu quando fui fazer contabilidade, eu pensei, pô, vou fazer. Ou eu vou passar para concurso, ou eu vou trabalhar em São Paulo. Sei lá por quê, mas eu achava que São Paulo tinha o lugar das empresas. É o centro nervoso financeiro, se parar para pensar, né? E concurso, sim, eu achava tipo, mas, cara, eu não tenho menor perfil. Não tenho, cara. Não tenho perfil para concurso. Isso eu já aceitei. E ir para São Paulo, então, eu já quase fui 2 vezes. Mas sempre acontece alguma coisa. Eu não, Que não teve um que eu acontece. cheguei a fechar. Eu trabalhava no Ponto Frio, o Pão de Açúcar comprou. Eu fechei com eles de ir. Minha irmã teve um neném prematuro, meu sobrinho nasceu com 8 meses. Aí eu falei, cara, imagina se eu estivesse em São Paulo. Como é que eu vou correr de lá para cá para ver meu sobrinho? Porque eu sou muito família, né? E aí eu desisti e acabei indo para outra empresa que, por coincidência, também apareceu no meio do caminho. Mas assim, minha vida foi meio. Bom pra gente que tributarista carioca, né? Exatamente. É isso aí. E, Alessandra, você tem contado um pouquinho e por onde você passa, você se destaca, né? Assim, você não fala isso, né, de uma maneira presunçosa nem nada, mas a gente percebe que a sua trajetória tem os desafios, mas você vai conseguindo superar, né? Qual característica da sua personalidade você acha que te ajudou a percorrer, né, e trilhar esse caminho de sucesso? Primeiro, eu acho que eu sou um pouco sem vergonha, né? No sentido de, cara, não tenho vergonha, eu vou lá, vou fazer.
E eu De sou encarar, né? eu sou muito assim. Mão na Pô, a gente massa. não, me dá aqui que eu faço. Não, peraí, vamos lá. Não, peraí que eu vou te ajudar. Peraí, eu não tenho esse problema de estar fazendo trabalho. Hoje não, né? Mas de fazer trabalho de alguém que estava no cargo acima do meu, de outro setor. Eu sempre identifiquei ali que, pô, é uma oportunidade de aprender e também eu ia porque eu queria fazer. Eu sou muito disso, de abraçar muito as coisas, de pegar, de fazer, de trabalhar. Não tenho muito tempo ruim com isso. Então, eu acho que por conta disso, eu fui andando nesse sentido. No Ponto Frio, por exemplo, a minha primeira promoção, eu estava até mais tarde trabalhando, era só eu que estava lá, e o CEO da época, ele chegou e falou, quem tá aí? Aí eu abaixadinha assim, né? Levantei e falei, ele, pô, tô precisando disso aqui. Me mostrou, nunca tinha feito na vida aquilo ali. Eu falei, não sou eu que faço. Ele falou, eu sei. Eu falei, mas espera aí. Aí eu fui lá, tentei montar o que ele tinha, que era o mês anterior, consegui, fiz o mês que ele queria, entreguei, era o que estava precisando. Uhum. Sorte também um pouco, né? E entreguei. E aí passou um mês, mais ou menos, eu estava descendo, o elevador estava ruim, meu diretor virou para mim e falou assim, Alessandra, poxa, a gente está procurando um especialista, você só bad again? Eu falei, ué, sei de mim, sei, nem eu. Ele, é você? Pô, eu tinha 5 meses de empresa só. Aí eu falei, ué, já tô fazendo isso, eu acho que você podia pensar. Ele, eu não tinha pensado nisso, eu vou pensar. E foi embora. Aí no outro dia ele conversou com o CEO, que por acaso tinha tido esse trabalho, e aí eu fui promovida a primeira vez assim, por exemplo. Então, tava na hora certa, no lugar certo, fui um pouco Não, mas essa ousada também, né? iniciativa, como eu tenho esse perfil, eu acho ele ótimo, não sei, né? Às vezes as pessoas. Mas Mas eu acho que não é tão comum. Eu não é acho que tão não é comum, um É o mas. perfil tão contrário, né? A comum. gente falou É. muito aqui da síndrome da impostora, que a gente nunca acha que está habilitada. Acho que a tua história é o contrário do que a gente Não, vê mas eu acontecer nunca com as acho que eu tô mulheres. habilitada. Eu vou com medo mesmo, sabia? Boa! É Não, mas verdade, é porque isso. eu vou muito preocupada. Eu sempre acho que eu não vou conseguir. Hoje eu sou diretora. Eu nunca nem me imaginava diretora. Assim, eu achava que era um cargo que eu não ia chegar, por exemplo. E assim, Mas por que você achava não isso? sei, porque eu achava que era muito além. Sabe? A gente bota esse cargo, e aí até hoje eu vejo isso com o meu pessoal, num pedestal que não existe. As pessoas às vezes têm medo de falar comigo. Mas será que também, quando na tua carreira, tinha alguma mulher que era diretora que você pudesse se espelhar? Será que também a Não, financeira, eu gente. nunca trabalhei com nenhuma Pois é. diretora financeira. Todas foram homens. Você não acha também que a gente acaba, como mulher, não se vendo naquele lugar porque a gente não tem um espelho? Pode ser, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pode ser. Realmente eu não trabalhei em nenhuma empresa. É bom que Era agora você é o diretora. espelho É, para muita É. gente. Não, com certeza. E Mas trabalha sempre com equipe mulheres, né? feminina. A equipe dela é A bem minha, de a mulheres, minhas, né? meus 4 gerentes são a financeira, contábil, tesouraria e fiscal é mulher. Só tem um homem hoje em A dia. cota, né? Tem que ter. Brincadeira, Não, e gente. com certeza elas olham pra você com esse olhar de, um dia eu quero ser diretora também, um dia eu quero estar nesse Você lugar. sabe que, assim, interessante, quando eu escrevi o primeiro livro, eu voltei, porque a gente vai passando a vida e a gente não percebe as coisas que a gente passa, né? A gente passa, acabou, pelo menos eu, né? E aí, quando eu parei para escrever, eu falei, nossa, cara, eu passei por isso, nossa, eu passei por isso. E aí, a gerente de RH, ela mandou um e-mail lá, sem eu saber, eu tenho um pouco de vergonha de que eu tinha participado e tal, e algumas meninas vieram me procurar, falando exatamente, eu nunca me vi nessa posição de ser exemplo para ninguém, sabe? Eu não me via desse jeito até o livro, até alguém vir para mim e falar, cara, poxa, olha, eu olho Teve um você. reconhecimento externo, né? A única vez que aconteceu isso, eu tinha uma amiga na Brookfield, e aí eu ia para reunião, era tipo 20 homens e só eu de mulher. Reunião de SAP, enfim. E aí uma vez ela passou, eu sou tão orgulhosa de ser tua amiga, você já viu que só vai você de mulher? E nem eu prestava atenção, porque isso para mim é Legal. tão normal, é tão comum que é o dia a dia, sabe? Mas realmente quando você para olhar, cara, é diferente. Não Agora, tem deixa eu jeito, né? aproveitar aí que a gente está falando um pouco disso de carreira, como é que vai, para onde vai, né? Dos espelhos. Mas assim, você teve uma formação muito plural, né? Passou por diversos setores, né? Assim, eu tenho uma dúvida mesmo, assim, né? A pessoa que tem essa possibilidade de traçar a carreira, né? Você acha que é mais importante a pessoa ser nichada? Não, vou fazer varejo, vou ser a melhor do varejo, só vou trabalhar em varejo? Ou você acha que essa tua multiplicidade, que é bom a pessoa buscar setores diferentes, funções diferentes? Na tua visão, que tipo de profissional é mais valorizado? Aquele que é super especializado e nichado ou aquele que é mais plural? O que que
Você sabe assim, toda vez que alguém me procura para fazer uma entrevista, vai muito porque eu tenho muita experiência em varejo, que geralmente não tem muita mulher, bom, hoje em dia tem mais do varejo. Mas eu acho importante você passar por vários setores e várias experiências, porque em cada lugar você vê uma coisa diferente, às vezes dentro do varejo você está discutindo uma coisa que você viu num outro tipo de ramo, isso acontece muito comigo assim, eu acho que enriquece muito, né, você ter trabalhado assim. Eu acho mais complicado é a pessoa, ela só ficar no fiscal, no meu caso de profissão, né? Ou só ficar no contábil. Eu acho que é importante ela ter uma boa experiência tributária, uma boa experiência contábil, um pouco lá do financeiro para poder chegar, porque se você ficar só numa linha, você tem dificuldade. Hoje eu tenho algumas pessoas que eu conheço que ela só consegue trabalhar na área tributária e a outra só consegue trabalhar na parte contábil. Então, esse aí eu acho mais importante, você ter. Essas duas Obviamente, visões, né? da onde você quer. Mas até para fim de gestão, isso. Onde Porque você para quer fins chegar. se você quer chegar num cargo alto de Isso. gestão, você vai ter que ter Vai um ter que pouco de ter, cada é coisa isso. para você poder coordenar essas pessoas Sim. que estão trabalhando com você, Você né? não precisa ser especialista, mas você precisa minimamente ter uma noção, né? Saber o que você está discutindo é importante. E às vezes uma proposta de um enquadramento, né, ali contábil vai ter um impacto fiscal. Então as coisas, né, tem que se conversar mesmo. Sim. Então acho Até para que tomada de decisão, né? Ah. Então é importante. E aí, mudando um pouco, já a gente falando dessa questão familiar, você falou que você é muito família, da importância, né? Conta pra gente, assim, como foi a sua caminhada, tendo a sua família do seu lado, como é ainda, como é que é Eu pra conheci você? meu marido, tô incluindo ele, né, obviamente. Eu conheci meu marido no escritório, né? Então, tudo a gente vai fazer 25 anos que a gente se conhece, 20 de casado e 24 que tá junto esse ano. Olha. E, assim, tudo que aconteceu na minha vida profissional na área contábil, eu estava com ele, né? Então, Marcelo, foi muito importante, assim, eu vi muitos colegas separando, porque agora tá melhor, né? A gente tá buscando qualidade de vida hoje em dia, né? Mas a gente já foi naquele mundo de trabalhar enlouquecidamente, né? E, assim, eu já tive que ficar no hotel porque eu não paguei a conta de luz. acontece. Nunca mais, botei no débito em conta desde então. Sei bem como é isso. Porque fica naquele, assim, eu nunca tive problema com o Marcelo, ele nunca me cobrou que eu tô trabalhando muito, porque não sei o quê, eu mudei de estado para trabalhar e ele sempre me apoiou, isso foi muito importante, né? Até pra você se desenvolver, né? Sim. Sem esse apoio, Não tinha como, não né? tem como. A única que sempre reclama muito é minha mãe, né? De eu trabalhar muito. Mas mãe só muda de endereço. Só muda direito. Meu pai, como ele tinha sido da área financeira também, assim, ele faleceu já tem alguns anos, ele sempre me deu apoio e tal. Na época que ele estava doente, eu até ficava falando da minha filha, vai fazer contabilidade agropecuária, sai dessa vida, vai pro mato. Vou pegar esse gancho, Alessandra. Você comenta nos seus artigos que você sempre trabalhou muito e que você viu seus pais trabalhando muito, né? Você teve esse exemplo de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, né? Você até comenta que chegou a ficar 72 horas direto dentro da empresa trabalhando, né? Então, a gente já entendeu que você é da pegada, bota a mão na massa, né? É como dizem, agarra o boi pelo chifre, né? Ali. Mas como que você vê isso hoje em dia, né? A geração nova, existe uma certa crítica em relação ao que eles chamam de overwork, né? O workaholic, né? Como que você vê isso? Assim, não sei se você já parou para pensar um pouco, como que você olha o seu passado, como que você vê essa nova geração. Comenta um pouquinho pra gente. Só uma dela, né? Porque antigamente era legal você mandar e-mail final de semana, mandar e-mail de madrugada. Fora de Hoje hora, em dia é péssimo, né? Assim, se você vai mandar final de semana, é ideal guarda, manda segunda, porque pega mal. Isso mudou muito. Não, né? tem empresas, inclusive escritórios, que já têm políticas. Não pode pode enviar antes de bloqueio, 8 da e-mail. manhã ou depois de 8 da noite. Enfim, você fica ali na caixinha de saída, né? Até para você não constranger outra pessoa. Não é só você trabalhando, você querer trabalhar, né? Você acaba incomodando, às vezes, outra pessoa. Mas é o que a Marek falou, né? Antigamente era super legal, né? Mas conta aí, qual é a sua visão Eu um não sei pouquinho? como é que aguentava. Eu acho ótimo que isso mudou, né? Eu acho que tem que mudar realmente. Você imagina, 72 horas. Eu entrei terça na empresa, saí sexta, acordada, para fechar número, porque tinha que fechar. E assim, eu não sei como é que eu aguentava. Hoje, com certeza absoluta, eu não aguentaria, não aguentaria. E você descansar, você desligar, isso é muito importante, até para não surtar, né? Mas você consegue fazer isso? Não, então, mais ou menos. Eu já tem- vi um pouquinho ali. Ainda tem um negocinho assim, né? Eu ainda levo trabalho para casa, eu trabalho final de semana, eu não tenho problema de ficar até tarde.
mas não é como era antes. Não era, assim, É, ficar 24, 48, fechamento até 2, 3 horas da manhã. Tudo bem, na empresa que eu estou hoje, né? Não tem mais tanto isso. Agora também a gente tem muita tecnologia para as coisas ficarem mais rápidas, né? Que ajuda bastante, né? Essas 72 horas foi uma implantação de SAP, que a gente rodava um número, dava 1 trilhão, rodava outro, dava 1 trilhão de prejuízo, assim, a gente teve que fazer na mão e não tinha que fazer, tinha que fechar lá fora, que eles não têm feriado. E foi, mas eu acho ótimo que as coisas estão melhor, eu acho ótimo a gente poder dar atenção no final de semana, precisa, né, cara? Porque a gente já trabalha muito, né? Então, mas você acha que isso né, a gente mudou de cabeça ou é um conflito de gerações? Por que que eu te digo isso? Porque eu e você, eu sou mais velha que você ainda está numa geração, né, mais nova, mas assim, eu vejo que a gente não mudou, a gente está meio que se policiando, né, porque a nossa natureza é diferente, mas eu não acho que mudou pra gente. O que mudou é essa nova geração. Você, como gestora, você vê esse conflito entre os sêniors que, poxa, por que que essa pessoa não está trabalhando como eu gostaria, se dedicando? Porque é dedicação, né? Isso que você fez de fechar é uma coisa que a gente tem um compromisso. É Podia ser responsabilidade, 1 hora, podia ser 10 horas. Você não acha que essa geração nova é um pouco descompromissada? Assim, como é que... Tem isso um pouquinho, hoje em dia Tem. tem. Essa geração é bem complicada. Eles não querem. Eu entendo que a gente tem que melhorar a qualidade de vida, realmente tem que ser um ponto. Isso Equilíbrio, né? equilíbrio, Entre tem vida que ter. pessoal e profissional. Mas eu acho que nem tanto a Chico ou a Francisco, né? Assim que fala, né? É, Porque realmente pêndulo, tem isso. né? É, exatamente. Por exemplo, eu vou sair daqui e vou voltar porque eu tenho que fechar. Não tenho hora para sair hoje, estou com o dono da empresa. Eu nem penso, não existe a possibilidade na minha cabeça de falar assim, não, pô, desculpa, porque eu hora não vou poder, imagina. Só para os ouvintes, né, que estão aqui, é uma sexta-feira, É uma tá, sexta- gente? Hoje é uma sexta-feira que a gente está Sexta-feira. gravando. E Dia amanhã, 31. Sextou. e amanhã vai ter uma reunião que a gente está marcando também. E assim, isso realmente para mim é normal. O senso de responsabilidade que você fala. Eu preciso entregar, a gente tem prazo, vai fazer o quê? E hoje eu ainda tenho uma equipe, ainda tenho muita gente que trabalha comigo que tem ainda essa pegada. Mas o pessoal novo, minha maior dificuldade é no horário de expediente, que nem no horário de expediente eles querem fazer. Se você falar para ele que ele tem que todo dia botar uma água nesse copo, ele vai botar só nesse copo. Ele não vai querer saber, pô, mas será que eu não tenho que botar naquele também? Ele não pergunta isso. E isso, para mim, que é complicado, né? Você tem que pegar a mão de novo e andar. Essa Porque a parte que sua é ruim. escola foi de ir além, né? Tudo que você está falando, você sempre foi além do que você tinha que fazer. É. Sua escola foi isso. Então, acaba que as nossas experiências que nos trazem sucesso, a gente agarra, né? Poxa, isso aqui é o que dá certo, né? Uhum. Poxa, eu sempre fiz mais do que me pediram. E aí eu tive reconhecimento e eu consegui crescer, né? E aí você vê uma pessoa tendo oportunidade e não fazendo, né? Dá até Não, e não uma fazendo, e não é agonia, nem né? assim, a pessoa pode sair porque ela tem dinheiro, porque ela não pode trabalhar. Às vezes ela precisa, mas ela fala, não, mas tá cansando muito, tá muito distante, vou ficar em casa. Cara, eu sou de Nova Iguaçu. A pessoa quando vem falar pra mim, Alessandra, poxa, eu moro muito longe, tô demorando 50 minutos pra chegar. Eu falei, cara, eu sou de Nova Iguaçu. Eu sou de Petrópolis, eu te Eu sou de entendo. Niterói. Vem falar pra mim que é distante, eu trabalhava no centro, fazia faculdade lá em Nova Iguaçu. Então eu saía daqui, ia dormindo no ar, muitas vezes o motorista me acordava. Para fazer Mesma faculdade, coisa. chegava em casa meia-noite e no outro dia eu saía de casa, 5h30 da manhã. Então, assim, eles nem isso. Eu tô falando porque tenho experiência há pouco tempo. Um funcionário pediu para sair, que ele falou que eu tava ficando muito cansado. O que você vai fazer? Eu vou ficar em casa. Tá bom. Eu ouvi uma vez, não lembro se foi da Mareca ou se foi da Rothschild, mas falando isso, que essa questão de qualidade de vida, que eu acho até que é como você disse, eu também acho que é um pleito, né? Acho que a gente foi demais, é o Sim. pêndulo, né? Mas o problema é que eles querem, né? Trabalhar menos, ganhar mais, com uma ascensão, né? Sim, Meteórica, né? Meteórica. É Então, assim, isso. se é para ser desse jeito, vai demorar mais, porque você vai demorar mais tempo para É. aprender. Você aprendeu em 72 horas o SAP, mais do que ele aprenderia com 1 hora por dia. Que é isso? Sim. Você faz um curso, uma imersão, ou você faz é um verdade. curso, né? Então, eu acho que a gente está tendo um choque geracional, porque a gente entende esse pleito da qualidade de vida, mas são características e demandas que não estão coincidindo, o ponto né? é esse, o ponto é paradoxal, porque a geração é uma geração da ansiedade, É. da pressa, do eu quero hoje, eu quero agora, eu quero trocar o canal, eu quero assistir outro filme, eu quero entrar na internet, eu quero fazer tudo, eu quero tudo agora, mas ao mesmo tempo eu não vou me dedicar o suficiente,
né? Para ter aquele resultado tão rápido. Então, assim, qual é a mágica que você faz, né? Se ou você trabalha muito, ou você não vai ter isso tão rápido. Não dá para ter mágica. Então, assim, eu vejo os planos de carreira das empresas, dos escritórios aumentando. Porque você vai demorar mais para chegar a ser for o CEO, né? Enfim. E aí não aceita, né? Não, poxa, porque assim, eu não sei vocês, mas assim, eu nunca tinha calculado quantos anos eu ia demorar para chegar. Eu vejo algumas pessoas mais novas calculando. Olha, demora 6 anos para chegar ali, demora tantos anos. Não é ano, não é nem o esforço, Não né? é, Porque às vezes poderia ser exatamente. encurtado. Se a pessoa se Isso. esforçasse, né? Ela Não, ia às mais vezes também rápido. aquele prazo que ela tá considerando não vai ter aquele prazo porque ela não se dedicou Porque ela o não está preparada o suficiente, né? suficiente, exatamente. E aí acaba até tendo uma culpa de quem eventualmente não tá promovendo e a pessoa não olha pra si. E eu Não, acho isso que é acontece difícil. muito. Muito. Cobrança muito. Pô, promovendo fulano, não me promoveu. Gente, mas como assim? É. Me fala, aí eu sempre falo, me fala o que você tá fazendo diferente que eu vá te promover. Me fala aí, ó, aconteceu isso. Ah, mas isso foi semana passada. Eu falei, mas essa pessoa, ela fez isso, você sabe fazer? Não, isso eu ainda não sei não, então... E aí, como é que a gente faz? Não vou me esforçar, mas, cara, Não, e não as quero. conversas são difíceis. Até, eventualmente, né, para você. Um cliente precisa de uma coisa muito urgente que hoje não vai dar para ninguém sair antes das 7. É uma dificuldade de você conversar com algumas pessoas para falar: olha, hoje você quase pede desculpa, né? Olha, 1000 desculpas, mas hoje eu preciso de você. E é uma conversa difícil hoje, não é uma conversa tranquila, como quando eu era estagiária, era, ó, surgiu não sei o quê, 800 documentos, monta aí, e é isso, tchau, e se vira. Hoje é toda uma conversa, né? Acho que por isso que a Olha, aconteceu Alessandra tal falou da coisa. parceria, né? É Tem que ter isso, parceria, exatamente. né? É a parceria. É isso que eu falo. Porque, assim, dificilmente alguém vem me pedir alguma coisa que eu não vou dar um jeito de fazer com a minha equipe. Então, eu acho que quando minimamente eu preciso falar, cara, olha, hoje a gente precisa, eu preciso fechar isso, vamos lá. Então, eu gosto de trabalhar com gente que não, vamos sim, vamos lá. Precisa de quê? Vamos fazer agora. Então, eu tento trabalhar dentro da minha equipe com meus gestores e eles fazendo para a equipe deles desse jeito. Porque se a gente não fizer assim, deixar, cara, a geração do jeito que tá, você... E eu acho que não é só a questão de comprometimento, que acho que é a questão 1, a gente era comprometido, não importa o que fosse, a gente tinha que entregar, e 72 horas ou em 1 hora a gente tinha que entregar, né, bem feito. Mas acho que também é paixão, né? Parece que pode ser. esse pessoal tá sem amor. Isso sempre que eu vou contratar, eu falo. O direito tributário eu ensino, afinal de contas, eu sou professor e tal. Eu ensino o que eu puder ensinar, o que eu souber. Agora, paixão, a pessoa tem que ter vontade, Tem que ter. né? Tesão. Poxa, um cliente novo, uma causa nova, uma tributação louca aqui. Que é isso? Não, Que quero é? ganhar esse processo, quero ganhar esse processo. Porque às vezes é isso. Não, vou fazer um prazo aqui, mas. Não, assim, né, lá na equipe é ganhar processo, vamos ganhar processo. E você colocar ali, mas se a pessoa que tá ali trabalhando com você, né, normalmente, realmente, essa geração mais jovem, ela não tá com aquela garra, né? Eu até falo, gente, às vezes tem que ver se você tá no lugar certo. Talvez seja o caso de uma outra coisa, de um trabalho que não tenha, né? Porque imagina, no tributário, no contencioso, então, que é uma loucura que não acaba nunca. Você tá ali sempre. Cara, talvez você tenha que procurar uma outra coisa, fazer uma outra coisa que não, né, que não demande essa paixão tão grande, que é um trabalho, sei lá, mais burocrático, enfim, aí cada um, né? Mas é difícil, porque. E são conversas difíceis, né? São. Porque fica parecendo que a gente. É isso. Explorador. Você é chata, pela vez que ela é chata, me pediu alguma coisa, né? Tem ainda isso também. Eu imagino a tua felicidade depois de 72 horas você conseguiu, que podia ter sido 1 mês, 1 ano, né? Você conseguiu, felizmente, 72 horas. Acho que essa felicidade, quando a gente alcança, consegue resolver um problema, isso é que move a gente. Claro, dinheiro também, tá? Eu gosto pra caramba, tá, gente? Só pra ficar claro. O quê? Né? Dinheiro. Dinheiro. Opa! Eu gosto, mas assim, se eu tivesse que botar numa balança, né, ganhar um processo é maravilhoso, pela vontade. Fechar um trimestre, um balanço ali, né? A gente costuma brincar, pega aquele R$1 que tá faltando, bota ali, né? Assim, você conseguir entregar o teu trabalho com perfeição é uma satisfação pessoal. É maravilhoso. Se vier com um bom pacotinho de dinheiro, a gente fica até mais feliz, mas são coisas diferentes, né? Dinheiro a gente pode As dar. 72 horas foram até tranquilas. Ah.
E me fala uma coisa, né? Você fala de machismo, né? Que você já enfrentou machismo na sua carreira, com certeza, principalmente quando vai ali tendo relação em empresas, enfim, corporações que eu imagino que você tenha enfrentado de ter muito homem, né? De ter muito homem tomando decisão, gerindo sua carreira. Como é que foi isso? O que que aconteceu? Como você lidou com isso? A área financeira, ela é ainda dominada por homens, né? Hoje em dia ainda é, né? Para você ver, eu participei do livro, o primeiro são 40 mulheres. Do Rio só tem eu ali. Né? Não que não, Nossa. o resto é São Paulo e outros estados. Hoje em dia tá melhor, mas ele ainda é dominado por homem. E assim, a empresa que eu tô hoje, ao contrário da maioria, a maioria das gestoras são mulheres. O dono lá da empresa, ele não tem problema, eu acho que ele deve até preferir, né? A gente tem mais o cuidado, a gente é mais atencioso, né? Então, quando eu olho assim, em termos de gestão, a gente tem mais mulheres do que homens lá. Mas sempre foi muito complicado, muitas vezes, porque primeiro para você ser ouvido, para você ser respeitado, né? E já tive vários, para ficar o podcast inteiro aqui falando vários casos. Já tive caso eu falo um pouquinho de palavrão, né? A gente já sabe. Ela tá se contendo Tá aqui, a gente se- falou que não precisa. Vamos abraçar quem somos, Alessandra. E eu não tenho a tendência de aumentar a voz, principalmente quando eu estou no meio de uma discussão. E teve um caso uma vez de um gerente que veio começar a falar comigo, começar a levantar a voz, eu olhando para a cara dele. Aí eu cheguei e falei: você vai continuar levantando a voz? Porque eu sou mulher, né? Porque eu nunca vi você falar assim com homem nenhum, mas eu também sei levantar a voz. Comecei a levantar a voz. Aí ele tomou um susto, porque eu não falo nunca alto, e quando eu tô brigando eu não falo nenhum palavrão. Aí ele tomou um susto, eu falei: e se continuar, eu ainda posso falar mais alto. Eu não vou gritar aqui, mas foi isso, né? E aí ele foi baixando, e depois eu: não, peraí, perdi o controle e tal. E também já tive caso de estar numa discussão com o diretor do jurídico, e ele falando uma coisa, falando outra, ele já tinha feito contabilidade, e aí ele começou a falar um monte de palavrão. Não, porque eu vou te ensinar. Eu falei: você vai me ensinar? Não, eu vou te mostrar aqui, você não sabe o que você tá falando. E aí tava falando e falando baixo, assim, né, sem nenhum palavrão, não sei o que, ele gritando, não sei o que, ele ia saindo, aí meu diretor falou: volta com esse glúteo de ouro aqui, filho, ficar de palhaçada. Ele: sabe o que eu tô mais revoltado? Que essa fila da mãe fala palavrão o tempo inteiro, aí quando eu tô nervoso, ela não fala palavrão e fala baixo. Maravilhoso. E assim, mas a gente vai levando, né? Mas já tive caso de assédio moral, assédio sexual e assim vai. Quando eu comecei a trabalhar, muito antes, tinha 17 anos, já tive um chefe que tentou me agarrar, por E exemplo. aí, como é que você fez? Eu gritei No meio da empresa? na empresa, e Olé. aí umas pessoas veio sair correndo. Meu pai até que foi buscar minha carteira de trabalho Na empresa? na empresa. E aí eu não voltei mais. E ele Já- continuou lá? Ele era o dono, né? Aí Meu complicou. Deus. Então, assim, já várias coisas assim, mas assim, é brincadeira, por exemplo, eu não gosto de abraço até hoje, muito por conta disso que aconteceu, eu evito, né? Eu sou muito brincalhona também, eu também tento me conter, tem gente que a gente não pode brincar porque ela vai confundir, Não sabe brincar, não né? Não sabe, desce e pro acha que você play. tá rindo e você tá dando confiança, entendeu? Então eu tento me policiar, e o palavrão também eu comecei por causa disso, eu não falava palavrão. Mas aí, nesse mês, de homem ficava assim: não vamos falar não, que a Alessandra tá aqui. Não, pô, Você quer pô, participar, né? Alessandra tá Você aqui, não quer sei o que, entrar. sabe? Isso pra mim, desagradável, né? Aí eu comecei a falar palavrão, enfim, me virar menino. Foi A mais ou gente menos falou assim, né? também em um podcast aqui sobre essa masculinização Uhum. para você conseguir acessar aquele lugar, né? Porque às vezes é isso. Ah, não vamos falar não, fulana. Não, mas e daí? Foi com a Diane, eu Foi com a acho. Diane. E aí você começa a ter... E você começa sem perceber, na verdade, né? Você vai querendo participar ali, você quando vê já tá... Meu marido é que percebe que ele não fala muito, ele fica: Alessandra, tá demais. A E gente aí é eu tento produto do meio, É. né? E se você tiver no meio masculino, você quando nem percebe, você já assimilou, né? Algumas. Já tive gerente que chegou e falou: vai chorar tua menininha? Assim, cara, hoje em dia, o RH tá mais presente, tanto para horário quanto para assédio, isso ajuda muito, né? Porque hoje em dia, bem ou mal, dificilmente alguém vai fazer Mas isso a gente assim. vivenciou muito assédio, Mas a né? gente As vivenciou. pessoas não Até aconteceu sem nada. saber. Tinha- Não, mas eu acho que a gente não percebia Não muitas vezes. percebia. Porque era tão comum. É. Era o que acontecia. E a gente percebia uma coisa assim, né? O seu chefe te Aham. agarrar, obviamente, né,
mas eu acho que a gente não percebia, era muito implícito, né? As piadinhas, as indiretas, os, né? Sempre tem. Eu, por exemplo, como comecei como secretária na Sul América, cara, todo cargo que eu ia, alguma coisa que eu ia pensar, mas você não tem que explicar melhor, não é que você era secretária, sabe? Tive muito disso também. Então, assim, várias coisas assim, e a gente vai tentando levar, né? Que a gente tem que sobreviver, né? A gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que chegar e falar na mesma direção, também não pode se exaltar, porque senão você tá tendo um ataque, né? Doida, maluca, histérica. Essa Então, a diretora Não, a mulher histérica. é sempre a maluca, né? Sim. A mulher é sempre maluca. Pergunta se assim, tá naqueles dias, né? Exatamente. É isso. Então a gente tem isso até hoje você vira e mexe em algum lugar, você vai ouvir. Mas eu acho que hoje, com toda a internet, tudo que as empresas são obrigadas a fazer, o canal de denúncia, tudo que tem, isso aí eu acho que vai Inibe um pouco, né? inibindo, entendeu? Porque não muda, porque a essência da pessoa que faz isso não muda. Esse era um ponto Mas que a gente eles conversou também. Será que dentro realmente a pessoa não não muda. está... Aquele preconceito foi muda. embora, o machismo foi embora? Não muda Ou porque ela ele só não está se acha que tá errado. controlando? Por isso que ele não vai mudar. Ele não acha que tem nada demais. Tá enrustido. Não Ele acha, tá ali. porque eles acham que é Acho que é normal. mimimi, né? Mimimi. Inclusive, você falava, você fala, pô, vai falar disso de novo. Pô, você já tô cansado de falar. Tudo é machismo, mas é porque eles não acham que tá errado. Então vai mudar por quê? Ele inibe porque sabe que vai ser penalizado. É a diferença. Então ele para de fazer. Mas tudo bem, né? Contanto que pare. Sim. né? Isso é verdade. Isso Mas é... a gente sempre lembra também que tem muita mulher machista, né? Tem mesmo. Então, a gente está falando dos homens, mas a gente estava falando que as mulheres, né? A gente passou agora esse evento da Fernanda Torres, né? Muita gente, né, criticando, assim, uma coisa importante é que a gente já sofre com o machismo masculino. Se a gente não se unir, aí fica difícil, né, Alessandra? Eu já tive problema em empresa de diretora vir reclamar comigo do meu palavrão. E aí Exato. sentar e falar assim, tá bom, mas o fulano fala. Ah, mas ele é homem. Nossa. Entendi. Ele pode, eu não. Aí ela até, tipo, Ela se deu conta do que ela estava falando. peraí, sabe? Então, já tive também. Já tive caso de chefe vir brigar comigo, Alessandra, você fala muito palavrão, eu falei, mas você também. Ué, mas eu sou homem, ué, vamos lá no RH então discutir isso. É Y, Sabe? XY, Pois né? assim, XY tem, até hoje Bom. tem, né? Não, tem muito, mas aí é mais velado, eu acho. Sim. Né? É. Aqueles explícitos que a gente, enfim, acompanhou, acho que estão inibidos porque pega mal, né? Não é só você eventualmente ser demitido, pega muito mal. Sim. Então, assim, você não só sai de um lugar, mas se vazar aquilo, é difícil conseguir outro emprego. Hoje tem mídia, né? Hoje Tem tem mídia. tudo é gravado, tudo é Não, filmado, eu já ouvi, tudo é gerente fala registrado. assim, Alessandra, porque quando você fala, cara, parece um menino. Como assim? Mas por causa do palavrão. Ah, tá, você é dono do palavrão. Tem Dono do palavrão. promoção ótimo. Y, tá lá no Pois palavrão. decidiram que só homem fala e acabou. Homem no meio do futebol. Pode, né? Mas, Alessandra, conta uma coisa aqui pra gente. Quando você vai entrevistar uma tributarista, uma contabilista ali, novinha, chegou, fresquinha, essa geração meio complicada, o que você procura nessas profissionais? O que hoje você olha assim que é mais importante? Se você pudesse assim colocar 3 características ou skills ou habilidades que você procura em pessoas na tua equipe. O que Eu você... tenho que contar uma verdade, né? Primeira coisa que eu faço é falar uma gracinha. Se a pessoa não ri, eu não contrato. Senso de humor, senso de humor. Porque, por exemplo, hoje uma carga horária da gente lá, de segunda a quinta, são 10 horas. Você imagina uma pessoa trabalhar comigo, que estou sempre fazendo uma 50 gracinha, horas. que não gosta de brincar. Eu já tive vários problemas com isso. Tanto de brincar como não brincar. E eu gosto de trabalhar com as pessoas que têm interesse muito de aprender. Eu sempre falo, a empresa paga para você aprender. Então, cara, você tem que ser curioso. Mas por quê? Não, mas deixa eu ver ali, sabe? Eu falar, não, faz assim. Ué, mas por quê? Não fazer só porque eu tô mandando, isso é importante. Então, você, no meio da conversa, e aí, como é que era? Como é que você faz? Onde você estuda? Eu tento buscar um pouco disso, né? E experiências do que eu preciso ali na hora. Por exemplo, agora tô procurando um analista fiscal. Preciso de uma Ó, experiência. já meninas. fiquem ligadas, meninas. Analistas Preciso fiscais. numa experiência específica em CMS. Aí, geralmente, aquela qualidade, aquela experiência eu vou precisar. E essas duas, a piada eu sempre faço. Isso aí eu sempre teve um menino que eu contratei, ele não riu. Aí eu falei assim, Você cara, contratou? contratei. Você começa a rir, você falou pra Eu ele. falei, cara, olha, Toma um Rivotril de manhã, hein? Aí ele riu.
Aí eu falei, por isso, tá? Os 3 meses você vai passar. Então, ó, eu diria o seguinte, né? Senso de humor, enfim, né? Não tem que Leveza, trabalhar, né? né? Leveza, Leveza, isso. Tem que, Leveza, né? o relacionamento interpessoal eu acho que é importante. Você não tem que ficar rindo o tempo todo, obviamente, brincando, nem nada disso, até porque a gente trabalha com números, nem tem espaço para tanto, Depreciação né? acumulada, Mas você, minimamente, você tem que trabalhar em equipe, cara. E se Tem que você, ter cara, leveza. se você não consegue, você vai ficar ali, você vai até ser um excelente especialista, mas não vai passar disso, né? Ó, leveza, curiosidade, né? A pessoa Curiosidade. tem que buscar o além, né? Ir além ali, que a gente falou o tempo todo do ir além, de buscar, de estar ali, É, né? E, obviamente, capacidade técnica, tá? Isso Sempre aí, importante, isso aí né? é importante. Isso aí não tem jeito, né? Não, isso não tem jeito. Tem que ter. Tem que ter. E me diz uma coisa, Alessandra, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua carreira? Cara, eu acho que foi minha mudança para o Espírito Santo. Porque eu fui, o marido ficou. Eu fiquei extremamente doente e às vezes tinha fechamento lá, eu não conseguia voltar. E eu acho que foi um ano bem trash, assim, para mim. Eu nem fui para ganhar mais, não foi nenhuma oportunidade assim, que eu falar, meu Deus, eu tenho que ir, porque, cara, vai ser. Foi uma experiência maravilhosa, obviamente. Trabalhei com pessoas diferentes lá. Eu cheguei na empresa, a maioria não tinha nem faculdade, e assim, várias terminaram faculdade depois. Eu levei uma menina que trabalhava aqui comigo do Rio para lá, que a vida dela, cara, virou de cabeça para baixo, pro bem e pro bom. E só isso pra mim já foi legal. Mas, cara, foi muito sofrido ir pra lá. Muito sofrido. Quanto tempo você ficou? Fiquei 1 ano lá. Nossa, foi rápido, hein? Só foi. Mas eu fiquei muito porque meus sobrinhos estavam pequenos, eu tinha que ficar vindo pra cá, meu marido não conseguiu ir, foi uma. E aí a gente combinou que nunca mais a gente, quando for pro estado, ele vai também. Assim, a gente, né, se eu precisar mudar alguma coisa, ele vai junto. Já combinou depois dessa. Tá Eu bom, fiquei né? muito, muito, muito sozinha, assim. Eu não consigo, eu não consigo ficar longe da família, tem que ter, não tem jeito. Pra mim é muito importante. Eu não tenho filho, né, gente? Só tem meu marido e minha cachorra, né? Então, Ah, e é isso, São muito a gente. próximos. meus sobrinhos, minha mãe, assim, meus irmãos, a gente é muito próximo, a gente se vê sempre. Fico 1 mês sem ver, eu já fico, cara, quanto tempo que eu não vejo minha mãe, cara. É o Quanto vejo. equilíbrio, né? A gente tem que ter família, tem que ter o trabalho, tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? É. Ficar lá no Espírito Santo com a família é uma coisa, ficar no Espírito Santo sem a família é outra experiência. Eu tenho um né? primo que mora na Austrália e fica, vamos pra Austrália? Eu falei, cara, não tem condições que eu vou pra Austrália. Fazer o que na Austrália, cara? Eu não tenho o que fazer na Austrália. Ele, não, a vida é melhor, não sei o que. Eu, cara, não tenho, vou ficar longe de minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Vai todo mundo embora, tá bom, mas eu também vou ficar aqui. Eu tenho, então isso aí foi aprendizado, né? Dessa experiência. A gente tem visto aqui no Rio, né? Muita gente realmente indo para São Paulo, né? Porque São Paulo foi o que você disse, né? Onde tem a maior concentração de empresas, né? E acho que essa é uma decisão muito difícil, né? Porque ter uma guinada, no teu caso nem foi, né? Você foi pro lado, mas eu vejo tanta gente passar por isso, as minhas irmãs passaram por isso. Então, assim, acho que o carioca, ele sempre, em algum momento da vida, ele vai ser cantado por São Paulo, né? No teu caso foi Espírito Santo. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser muito pensada, por isso que a gente acha, ai, vou ganhar mais, vou ser feliz, mas e a família, as suas raízes, né? Acho que E o Rio, né, gente? a O praia. paulista, ele Rio, gosta de vir pra cá, pro Rio, né? Mas a gente pra lá é muita diferença. né? Vai lá, o final de semana, come bem e volta. isso. É isso. É isso. Mas é uma decisão difícil, né? É. Sair da base que a gente está é realmente. Essa mudança é bem complicada. A única mudança Tem que a gente gente que quer leva isso- é a Rothschild vir para o Rio, que está lá em Niterói. Essa importação pode, mas assim, estado, né? Já é uma mudança grande, né? Já. É. Olha, estamos caminhando para o final aqui. Vou fazer uma última pergunta, né? Você, obviamente, tem uma carreira de muito sucesso, né? De muito esforço, de muita dedicação. Mas deve ter alguns erros aí, né? Alguns momentos aí de desafio, né? Queria que você compartilhasse com a gente. E também talvez tentar olhar o outro lado da moeda, né? Ao mesmo tempo, os erros fazem parte da vida, as dificuldades, os desafios, né? E como é que eles te fizeram crescer, superar, enfim. Então, fala um pouquinho aí do outro lado. Assim, no dia a dia acontece milhões de coisas, né? Eu já, por exemplo, na Sul América, eu era assistente e eu fiz uma conciliação errada de 1 milhão no fechamento. Quem pegou foi o diretor financeiro, você imagina.
louca, quem que fez isso aqui? 1 milhão, na diferença. Todo mundo procurando, tinha lá, meu usuário lá, que eu tinha feito errado, inverti os sinais, enfim, isso acontece muito na contabilidade, né? Inversão de sinais, filha, débito e crédito, ainda mais você que está começando, e quando você está no banco, débito e crédito é o contrário do débito e crédito que está na contabilidade, cara, e aí, enfim, foi uma loucura. Já tive estagiário que fez um mês inteiro no mês errado, por exemplo, de conciliação. E aí, quando eu fui falar, mas, cara, o que aconteceu? Ele não teve um apocalipse aqui na planilha. Apocalipse. Achei que ele fosse falar regime de competência de caixa, mas não. Cara, e aí, quando eu pedi para ele acertar, ele conseguiu errar ainda um mês antes, não acertou, e quem pegou também foi o diretor, enfim, aí expôs lá. Então, assim, no dia a dia, isso. Mas você leva de boa quando você faz um Não, eu levo erro? de boa. Mais cedo a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, Não, né? eu levo Como de é que a boa. gente lida com os erros? Não, eu realmente levo de boa, realmente mesmo. Se eu vejo que, pô, errou porque não foi um erro mesmo, não por falta de atenção, porque a pessoa tá de sacanagem e tal, aí tudo bem. Dificilmente acontece assim, que a pessoa não tá nem aí. Mas errou, por que adianta? Eu vou penalizar, vou ficar nervosa, vai acontecer o quê? Mas com você, quando você erra, Não, você leva de boa? não, eu não. Tá vendo? Olha aí. Vou até contar um caso. A gente estava falando que errou, agora eu lembrei o pior erro da minha vida, eu fui coordenadora da graduação. Aí, quando eu cheguei, tinha que demitir o professor Daniel. Tinha que demitir, sei lá, 30 pessoas no dia que eu cheguei. Até tive que dividir com outra pessoa, né? Porque não dá para demitir todo mundo assim. Aí eu virei coordenadora de junto e falei, ó, você vai lá, procura um tal, vou falar outro nome aqui, o João. Você vai lá e demite o João. Ele entrou na sala de aula, chamou o professor, acabou a aula. João, olha, infelizmente, sua disciplina vai ficar 3 anos sem ter, então eu vou demitir, né? Não vai ter mais direito administrativo. Ele fala, mas eu sou professor de relações internacionais. A gente demitiu o professor do outro curso. Aí a gente achou o João de verdade. Aí ele foi lá, demitiu o João de verdade. Aí o outro semestre começou, né? E aí esse coordenador de junto, que é muito meu amigo, ele fala assim, Bianca, eu acabei de encontrar o João aqui no corredor. Eu falei, o que o João tá fazendo aí? Então, o João, que era professor de administrativo, na hora que eu fui chamar o João, que era para filosofia, não é que o cara de administrativo aceitou de filosofia? Aí eu falei, cara, se ele aceitou, tá aí, deixa ele aí. Porque se errou, não, vamos, né? Aí o RH, não pode, se você demitiu, não pode demitir. Aí eu, demite o João de novo. Então, assim, acontece, né? Ele me odeia até hoje, profundamente, né? Afinal de contas, foi demitido 2 vezes. Mal saber ele que foi 3, né? Porque teve o outro lá, João. Mas, né, a gente às vezes toma decisões difíceis, né? A gente, quando tá numa posição de gestão, nem tudo que a gente faz é o que a gente gostaria de fazer, mas essa faz parte de gestão eu tenho muita dificuldade de desligar. Que é um erro, é um erro grave, eu acho, na minha posição. Porque às vezes a pessoa mesmo, ela tá querendo, ela não quer mais e você vai ali até o final, porque tipo, pô, a pessoa tem uma família, pô, será que não dá mais? Pô, vamos dar uma oportunidade, eu estresso até o limite, assim, que eu tenho muito, eu não Mas sou você de... sabe, eu nunca fiz uma demissão, mas você sabe que eu estava lendo, hoje até vindo para cá, eu estava pensando assim, da demissão fundamentada, vamos dizer assim. Quando você conversa uma vez, você conversa e passa um tempo, você tenta, papapá. Não, eu acho que para quem está demitindo, deve ficar mais leve. Porque se fosse, gente, eu Eu fiz tudo que eu também, podia. energia, é uma Pra mim, energia nunca muito ruim. Desligar, Bianca. mesmo você conversando várias vezes com a pessoa, pra mim é muito difícil desligar. Muito difícil. É uma Muito energia difícil ruim, mesmo, né? É uma energia E ruim. assim, eu fico pensando em todas as possibilidades antes. Cara, será que não dá pra fazer isso? Será que se eu colocar em tal lugar? Será que vai ser boa? Sabe, eu tento ir ali. E é um erro, né? Porque às vezes aquela pessoa ali, ela não tá sendo boa para a equipe, não tá sendo boa para a empresa. E é muito pior ela estando ali, mas eu sempre penso no lado pessoal. Sempre penso, às vezes, eu acho que mais que a pessoa. Eu penso na família, pô, a pessoa vai ficar desempregada. Meu pai ficou desempregado depois de anos Hoje o Shopping Carioca era a Standard Elétrica ali. Meu pai trabalhou anos ali e quando eles venderam, a galera foi demitida. Então,
A gente passou muita dificuldade depois que meu pai foi mandado. Então eu sempre lembro disso, de tudo que a gente passou. Pô, meu pai já tinha mais de 40 anos e para procurar outro até conseguir era difícil. Era uma posição de chefia. Então, sabe, eu sempre penso nisso. Então, toda vez que eu vou desligar, eu penso nisso. E às vezes até para contratar. Eu nem posso mais muito ir sozinha, porque aí a pessoa começa a contar, eu falo, ih, meu Deus, tá precisando. Botar história triste, vai. Não, eu acho que isso também é legal para mostrar, porque assim, tem gente que acha que olha para um diretor, uma diretora, para um sócio e tal, e acha que a pessoa sabe tudo, ela tá segura de tudo, ela não tem nenhum ponto de melhora. De Tem muita fragilidade, gente, né? de fragilidade, tem muita gente que olha e você acabou de colocar um ponto seu, você acabou de se deixar vulnerável aqui, dizendo que você tem essa dificuldade, né? E isso também é muito bom, né? Até para você mostrar para quem quer chegar lá que, olha, você não tem que ter todos os cheques aqui. Vai ter uma coisinha aqui que você vai ter mais dificuldade e não tem problema você falar disso. E eu acho que até falar disso é bom para você preparar quem tá querendo chegar nesse lugar, né? Então, além de tudo que você falou desse lado humano e tal, é mostrar que mesmo gestores e tal têm dificuldades. Então, você tem, esse é um ponto de dificuldade, Uma vez eu um ponto conversei de com um dor. diretor, que a gente tinha que mandar uma pessoa embora, nem trabalhava comigo, mas eu assumi. E aí eu falei assim, poxa, mas vamos mandar assim? Ele virou pra mim e falou, Alessandra, isso aí você não pode perder. No dia que você perder de se importar que você tá mandando alguém embora, cara, você volta e repensa a sua vida, porque o coração aí já acabou. Você tem que ter minimamente, mas eu acho que eu ainda tenho muito. Muita emoção, né? tenho Muito... que- Ah, mas isso faz parte de você, da sua essência e do que você coloca também no seu trabalho. Então é isso, a gente é um só, né? Claro que a gente isso vai é melhorando verdade. algumas coisas, a gente vai afinando aqui. A maturidade traz alguns pontos de Sim. melhora dentro do que a gente acha que precisa melhorar. Mas a nossa essência tá aí. É. E ela tá pro bem e tá pro mal, verdade, eventualmente. é Então, assim, verdade. você é humana com a sua equipe, você é humana com as pessoas que você quer desenvolver. Você também é humana na hora de ter dificuldade de demitir alguém. Mas, em contrapartida, você tá treinando uma equipe de uma forma maravilhosa. Trazendo as pessoas pro seu lado, tendo parceiros, pessoas que confiam em você, que você pode confiar. E isso também tem um outro lado de tão humana quanto na hora ali de ter dificuldade para desligar. Então, a gente é um só, né? A nossa essência, ela vai aparecer pro bem e pro mal, mas é legal trazer esses pontos de vulnerabilidade pra gente tirar também esse estigma de quem já tá diretor, já tá CEO, já Não, tá... sem contar que a gente tem que ser sério, né? Que todo mundo fala pra mim, mas Alessandra, você não parece diretora, você brinca, não sei o que. Eu falei, ué, gente, mas diretor financeiro... Diretor é o quê, né? Tem Não, aí o script financeiro. aqui. Não, financeiro, eles acham que financeiro é sério, que não é brincar, que a gente é chata. Eu ouço isso de muito. Não pode, você tem que ser sério, não pode brincar. Eu Estereótipo consigo. completamente, né? Completamente, sempre ouço isso. Eu não consigo, imagina, eu ficar aqui falando com vocês e não rir, não falar uma gracinha, não tem como, gente. Eu também não sei se é assim. Te Eu entendo. também não sei se é Te assim, entendo entendo. totalmente. Ai, gente, eu sou super séria. Bom, gente, já falando aqui seriamente, já estamos aqui no final do nosso podcast. Viu? Passa assim, né? Passa muito rápido, né? Verdade. Adoramos, Foi muito né? legal. Eu particularmente conheci você. Um prazer. Nossa, que energia boa, esse Obrigada. sorriso maravilhoso, Maravilhoso. né? Sinceridade, né? Abriu aqui seu coração, contou. Acho que é uma história muito importante para quem está ouvindo a gente de desafios, né? De ter se colocado, de ter feito uma trajetória bonita, acreditando e mesmo com medo, né? Foi o que você disse. Com medo mesmo. Tem que enfrentar o Tem que medo. enfrentar. Medo tem que ter. Acho que foi uma história boa para os Maravilhosa. nossos Foi um ouvintes. prazer. Uma inspiração para as tributaristas cariocas. Nossa mentora no grupo de mentoria também, né? Isso aí. E importante, né? Mostrar que a gente pode ter competência e ser leve. É. Você, acho que foi o exemplo clássico que uma diretora financeira pode ter leveza, pode rir da piada. Pode E ser, pode falar ser si palavrão. mesma, né? Pode mostrar ali o que você é, a sua essência. Isso é maravilhoso. Foi ótimo, adorei também. Passou super tranquilo. Que bom. Acho que eu não falei palavrão, não. Não Falei. falou, porque eu tava aqui te fiscalizando. A gente vai ter que chamar para o podcast 2 para provocar mais. né? Exatamente.